Agora foi. Alô? Muito boa tarde a todos. Boa tarde. E a todas, sempre. A advocacia não é lugar para espectadores, nem para os que só observam. É necessário que as pessoas que se pretendam, se proponham a atuar na advocacia, assumam o lugar do seu protagonismo e elevem ao máximo a classe dos advogados. E hoje o Fonseca Brasil tem o prazer, a honra de receber Eduardo Iberiba, Luciana Gluckpohl e toda a comissão da chapa OAB em Frente, 10, aqui no escritório para debater, para conversar sobre a advocacia, o futuro, presente, as perspectivas, os desafios e as virtudes que essa chapa tem para desenvolver um bom trabalho de excelência, aquilo que já vem sendo desenvolvido ao longo dessas últimas gestões, seja no âmbito da defesa das prerrogativas, seja no âmbito do aperfeiçoamento dos advogados e da representatividade da classe como um todo. Então, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas e receber, e gostaria de convidar já para ocuparem seus lugares e conversar conosco nesta tarde, o candidato a presidente da OAB, Eduardo Iberiba, a candidata a vice-presidente da OAB, Luciana Gluckpohl, e aquele que falará também com a jovem advocacia, o Dr. Pio. Meus caros, é um prazer recebê-los aqui no escritório, em nome dos sócios e de todos os advogados do Fonseca Brasil. Vai ser um prazer conversar com vocês nessa tarde. A gente espera que seja uma tarde muito frutífera, muito fecunda, para que a gente consiga dialogar e pensar a advocacia e a OAB em si para os próximos anos a fio. Muito obrigado e vamos ao diálogo. Costume, né? Assomar a tribuna. Bom, boa tarde a todas e a todos. Sinto igualmente honrado, muito feliz de aqui estar falando aqui de frente com jovens advogados, jovens advogadas, alguns há mais tempo, mas vejo que, inclusive, existe uma grande relação da Comissão da Jovem Advocacia com o Escritório Fonseca Brasil. Falo isso porque também sei que o escritório também advoga em questões imobiliárias e em algumas peças eu já vi alguns colegas que iniciaram na Comissão da Jovem Advocacia, que foram acolhidos, e quando vejo escritórios atuantes como este, eu fico muito feliz e conheço colegas que aqui estão e já estiveram e só tem elogios. Então, para mim é motivo de muita alegria e honra estar aqui falando com Vossas Excelências nessa tarde. Bom, a gente veio para falar um pouquinho sobre o presente e o futuro da advocacia. Hoje, a chapa OAB Sempre à Frente, encabeçada pelo Dr. Eduardo Iberiba e pela professora Luciana Gluckpohl, ela tem uma proposta não de continuismo, como a gente ouve por aí, mas de continuidade. E continuidade de um trabalho muito sério e importante que vem sendo feito há quase 6 anos. E esse trabalho ele é pautado em alguns pilares, dentre eles a inclusão, o acolhimento, a representatividade. Hoje eu faço questão de falar todas as vezes que tenho oportunidade. O Estado do Pará é o único no Brasil que conta hoje com 4 advogados e advogadas que tomaram posse para assumir o cargo de conselheiro seccional com menos de 5 anos de inscrição na OAB. Nós tivemos uma alteração no Estatuto no ano de 2019 e a OAB Pará, desde então, se preocupou
com que o Conselho Seccional, que delibera sobre as pautas mais importantes da advocacia no Estado, tivesse essa representatividade, essa voz, esse voto. E não só os colegas que adentraram após a alteração legislativa, mas também temos hoje conselheiros egressos da Comissão da Jovem Advocacia, como o Dr. Graim, da época do nosso amigo Américo, Dr. Afonso Furtado, doutora Juliane e outros colegas que lá estão falando dessa pauta. Porque o início de carreira, alguns colegas enfrentaram recentemente, não é tão fácil como a gente gostaria que fosse, infelizmente. E a Comissão da Jovem Advocacia, ela vem trabalhando para acolher, para oportunizar, para qualificar em parceria com a ESA. A professora e advogada Luciana Gluckpohl, hoje candidata a vice-presidente, é a atual diretora da Escola Superior da Advocacia, trabalhou desde o primeiro dia de gestão, estava rememorando nossas fotos daquela primeira reunião que nós fizemos em fevereiro de 2019, planejando todo esse trabalho, fizemos um balanço recente, foram mais de quase 40 eventos num lapso temporal de menos de 36 meses, focando na qualificação. Então, assim, colegas, eu posso vir à frente de vocês falar com muita tranquilidade, com muita certeza, pedir o apoio, pedir o voto de vocês. Por quê? Porque nós trabalhamos em prol da Jovem Advocacia e temos projetos audaciosos para a próxima gestão, que a gente ainda não lançou o plano de gestão, não posso adentrar muito, mas temos propostas maravilhosas de coisas que nós já queríamos ter implantado e que a pandemia não nos permitiu. E aqui posso dar um spoiler, falar da monitoria acompanhada, que é um projeto que a gente sim vai colocar em prática em 2022, que não foi possível por conta da pandemia, porque o fórum fechou. Isso consiste em um advogado mais experiente acompanhar o advogado iniciante em audiências, participar do atendimento, reuniões, enfim, para quebrar um pouco aquela coisa do medo, da insegurança e da inexperiência que é inerente àquele e àquela que estão iniciando na carreira. Mas um último ponto, minha fala será breve, que eu quero aqui registrar, é que quando eu iniciei na advocacia, eu não conhecia absolutamente ninguém, não tinha amigos diante da faculdade que fossem da área do direito, familiares, e também não tive tanto contato com a advocacia no curso. Vim me deparar com a advocacia após o curso, após não estagiei em escritório de advocacia, e fui muito bem acolhido à época da eleição do final de 2015 por este grupo que me deu espaço, que me deu voz e que hoje eu estou aqui pelo trabalho, pelo acolhimento que me foi dado lá atrás e pela confiança do presidente Alberto, doutor Eduardo Imbiriba, hoje nosso secretário-geral e candidato à presidência. E por que eu estou trazendo isso para vocês? A nossa composição de chapa é inclusiva. Qualquer advogada, qualquer advogado não precisa ter amigos, não precisa ter influência, não precisa ter sobrenome, precisa ter vontade. E alguns que aqui estão já participaram de nossas reuniões, já conhecem o trabalho da Comissão da Jovem Advocacia, sabem que é assim que funciona, sabem que os nossos grupos, eles não param, são 10 grupos, e toda hora tem colega pedindo modelo de peça, pedindo ajuda, tem um cliente, vou fazer uma assembleia de condomínio, não sei como fazer, a gente vai lá, explica, tira dúvida e se ajuda. A proposta da chapa é essa, inclusão, qualificação, é a gente ajudar aquele e aquela que realmente precisam do apoio da OAB, da Casa da Cidadania, e por esse motivo que eu venho aqui falar para Vossas Excelências e pedir o apoio e o voto de vocês, dia 18 de novembro, lá no Centur, votem 10, Eduardo Imbiriba, Luciana Gluckpohl. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Boa tarde. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Fonseca Brasil por nos receber mais uma vez. Muita satisfação estar aqui com vocês, com esse quadro repleto de meninas advogadas, mulheres advogadas e rapazes advogados, meus ex-alunos aqui, tudo bom? Agradecer a toda a nossa equipe também da Chapa, que hoje está repleta de muitas colegas, advogados e advogadas. É uma satisfação a gente ver a campanha começar a ganhar mais corpo e vai ganhando aos poucos. E nós começamos essa empreitada oficialmente no dia 5 de outubro, quando nós registramos a chapa na OAB, e agora sim nós podemos andar pelos escritórios, ir aos órgãos públicos e pedir aos nossos colegas, advogados e advogadas, o voto de confiança não é algo aventureiro, pessoal. Como bem colocou o doutor Alvilmar,
As pessoas que aqui estão representando essa chapa 10 são pessoas que têm muita experiência dentro da OAB. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu adentrei na OAB há 9 anos atrás, eu adentrei como membro da comissão de exame de ordem, em que a presidente da comissão era a professora Emília Farinha, que eu acho que a maioria aqui foi até aluno dela. E, posteriormente, me chamaram para substituí-la, sendo presidente da comissão de exame de ordem, ela assumiu outra comissão. E, depois da presidência da comissão, eu vim em 2019 como diretora da Escola Superior de Advocacia. São 9 anos trabalhando, 9 anos se dedicando, 9 anos de missão, realmente, dentro da OAB, dentro da instituição. De um tempinho que a gente deixa o nosso lado família, o nosso lado, inclusive, dentro do escritório, das aulas, porque eu sou professora também da Universidade Federal do Pará, e principalmente dos filhos, porque eu tenho 3 filhos, para se dedicar à nossa classe profissional. Isso é uma passagem, eu encaro dessa forma, para a gente não se desesperar, como pensar em um tempo perdido. Eu encaro que isso é uma missão que apareceu no nosso caminho e que a gente precisa cumprir essa missão. Apareceu uma oportunidade, você agarrou aquela oportunidade, você foi trabalhando, você foi sendo reconhecido e foram te chamando para novos desafios, porque são, de fato, desafios. E eu afirmo aqui para vocês que talvez um dos maiores desafios da minha vida foi assumir a ESA, ou melhor, continuar a atividade da ESA durante a pandemia. Eu me vi em casa com 3 crianças, sem nenhuma funcionária para ajudar, com tudo trancado, com uma preocupação mental imensa, porque todos nós estávamos vivendo um momento de incerteza e insegurança, sem saber se íamos estar vivos e com saúde. E, de repente, eu tinha uma função naquele momento de ser diretora da ESA. E a ESA não podia parar, porque a nossa atividade da advocacia é uma atividade essencial. E ela não ficou parada um só minuto. E, além dela não poder ficar parada, ela ficou sendo modificada, porque, literalmente, da noite para o dia, nós tínhamos medidas provisórias, nós tínhamos decretos legislativos, nós tínhamos legislações, tudo mudava de uma hora para outra, principalmente na área trabalhista, na área tributária. E como os nossos colegas da advocacia iam se atualizar? Porque a ESA tem essa missão, atualizar e capacitar os nossos colegas da advocacia. Nos investimos, então, de uma nova era digital. Precisamos aprender, todos nós aqui aprendemos, todos nós nos capacitamos, nem que fosse através dos manuais do YouTube, porque naquela altura não tinha como nós nos capacitarmos em saber fazer lives ou abrir canal do YouTube, que não fosse assim. Às vezes, com a ajuda também, doutor Alvimar, dos colegas jovens advogados, porque eu não sou tão mais jovem assim, já tenho 18 anos de formada, mas contem muito com a ajuda da turma mais jovem, que já manja um pouco mais de rede social, para nós nos reinventarmos e continuarmos seguindo essa missão. Continuamos, e os relatórios que a gente tem até agora, final de setembro, é que nós capacitamos, pasmem, pessoal, nem eu tinha conhecimento desse número gigantesco. Mais de 33 mil advogados e advogadas passaram pela ESA, mesmo com a gente tendo um período aí de quase 2 anos de pandemia. E nós conseguimos capacitar não apenas o advogado e advogada aqui da capital, porque aqui eu estou falando para vocês que tem um escritório na capital, mas eu sei que muitos de vocês, às vezes, precisam ir ao interior para alguma causa do interior. E nós temos muitos colegas no interior, que eles também precisam muito da nossa ajuda. Eu até me atrevo a dizer que eles precisam mais do nosso apoio, e eu digo apoio não só da Luciana, do Ibiriba, como os dirigentes da OAB, mas de todos nós, advogados e advogadas, nós precisamos nos ajudar. Nós já moramos, nascemos numa terra de difícil acesso, num estado gigantesco, muito lindo, maravilhoso, mas imenso, e a atuação da advocacia no interior do estado é muito dura. E a gente precisa andar de mãos dadas. Andar de mãos dadas com a jovem advocacia, porque também eu sempre ratifico, é a jovem advocacia que amanhã vai estar aqui falando para vocês e pedindo o voto. Como eu disse no início, isso que nós estamos fazendo agora é uma missão que nos foi dada, um desafio que nós estamos aqui para cumprir. Mas, posteriormente, os jovens advogados e advogadas vão estar aqui pedindo o voto e seguindo com essa missão de lutar por uma advocacia forte, qualificada, protegida e amparada. Uma advocacia que não pode ser desrespeitada, uma advocacia que tem que ser protegida. Porque quando um advogado ou uma advogada é violado nas suas prerrogativas, todos nós estamos sendo violados. Todos nós estamos sendo representados naquela violação. Então, se nós não nos protegermos, quem irá nos proteger? O atual cenário brasileiro político é um cenário um pouco mais difícil, principalmente para a nossa classe.
Então, isso é mais um ponto que precisa que nós estejamos mais fortes e mais unidos. E sim, nós temos experiência para continuar o trabalho. E continuar o trabalho por quê? Porque muita coisa ainda há que ser feita. Em nenhum momento eu vou chegar aqui, ou eu, ou o Ibiribe, e falarmos para vocês, tudo foi feito, acabou a nossa missão. Não existe, isso é impossível, pessoal. É impossível, principalmente numa gestão em que, mesmo uma gestão com uma pandemia, nós conseguimos aí realizar inúmeros feitos, não apenas na qualificação, como na construção e no equipamento de várias subseções e casas de advocacia. Porque lembrem, em 2018, quando estávamos fazendo campanha para a reeleição do Dr. Alberto Campos, vocês pensam, ninguém imaginava que nós íamos colocar no plano de gestão, equipar as casas da advocacia com webcam, com caixinha de alto-falante, com microfone. Ninguém imaginava. Isso, ao longo da nossa atuação e ao longo da pandemia, se mostrou necessário e isso foi feito. Porque muitas das coisas que são colocadas no plano de gestão precisam ser adaptadas em razão das novas realidades. E muitas das coisas que estavam no plano de gestão não puderam ser realizadas por conta da pandemia. E eu fico aqui muito triste de não poder ter feito mais curso presencial do que a gente gostaria de fazer, do que estava no nosso plano de gestão. Porque, de fato, nós voltamos a abrir a nossa casa em agosto desse ano, com os cursos híbridos, e agora sim já começamos, com toda a cautela possível, a realizar os cursos presenciais. Mas muita coisa a gente tem para propor para vocês. Inicialmente, eu vou aqui apresentar algumas propostas de forma bem básica, para não ficar enfadonho, mas desde já eu convido todos e todas, já anotem na agenda de vocês, no dia 4 de novembro, no Hotel Sagres, nós vamos fazer o lançamento oficial do nosso plano de gestão, um plano de gestão construído por todos nós, inclusive aqui nós vamos abrir posteriormente a fala para todos aqueles que queiram se manifestar e que queiram sugerir, porque o plano de gestão não é o plano de gestão da Luciana e do Eduardo, é o plano de gestão da classe da advocacia paraense, de tudo que a gente tem de anseios para os próximos 3 anos. E um dos anseios que eu senti muito, principalmente junto à ESA, é de nós criarmos vice-diretorias de ESA de acordo com as regiões do nosso estado do Pará. Uma vice-diretoria na região metropolitana, vice-diretoria no sul, no oeste e assim sucessivamente, para que a gente possa estar ainda mais perto dos nossos colegas advogados e advogadas. Uma outra proposta que nós temos, e aí a gente precisa transformar a OAB para a era digital, não apenas tendo sites, mas tendo plataformas, tendo aplicativos, é a criação de uma plataforma que consiga interligar os serviços da Caixa de Assistência, os serviços da ESA, os serviços da OAB, que a gente consiga visualizar num aplicativo no nosso celular. Que tanto hoje nós já temos, quantos aplicativos, quando a gente abre o celular, a gente já vê. Não tem um aplicativo da OAB Pará. E nós vivemos a OAB Pará, nós que somos advogadas e advogados. E a missão nós iremos passar para a empresa de tecnologia, porque não é a nossa área, de que a gente tenha nesse aplicativo uma agenda digital já vinculada aos nossos prazos da Advice, que a gente já recebe as publicações, e que possa estar encaminhando diretamente para essa agenda do aplicativo. Fora todos os outros serviços que muitas das vezes vocês não conhecem, até nós, às vezes, dentro da OAB, desconhecemos a gama de serviços que a Caixa de Assistência oferece aos advogados e advogadas e que a gente precisa divulgar e usufruir, porque nós todos pagamos uma anuidade e temos que ter esse retorno e usufruir desse retorno. Por mais que eu não queira usufruir, mas vai chegar a informação lá para você de forma eficaz, que você tem aquele serviço e pode estar usufruindo desse serviço. Vou deixar mais algumas propostas, o doutor Eduardo Ibiribe falar para vocês. São muitas, o nosso plano de gestão já está com 40 páginas, é um plano realmente muito robusto e tende a crescer, porque em todas as visitas surgem novas ideias, novas oportunidades para que a gente esteja ouvindo vocês. E, para eu finalizar, eu quero registrar também que nós somos a primeira chapa da Seccional Pará que foi registrada com uma representação formada por 50% de advogadas mulheres, 51% de advogados e advogadas que se autodeclararam pretos e pardos, advocacia do interior, advocacia e início de carreira. Nós somos uma chapa, de fato, doutor Alvimar, plural, inclusiva, e que está aberta, as suas portas estão abertas para todos aqueles que querem trabalhar, independentemente do que tenha de nome, do que tenha de idade, do que tenha... Enfim, a gente quer trabalho. Você quer trabalhar? Venha
para a OAB. Temos várias comissões que estão em composições. A doutora Daniela, que trabalha aqui com vocês, já vai ser nossa candidata. A próxima, a presidente de comissão do contencioso, administrativo, tributário, que é o nome extenso. E demais interessados, a gente vai disponibilizar aquele termo, doutor Gustavo, para vocês colocarem o apoio e colocarem as comissões que você, porventura, queiram participar. Porque a OAB é de todos nós, é para nós, e só com o trabalho a gente vai fortalecer ainda mais a nossa classe. Muito obrigada, e eu conto com vocês dia 18 de novembro, Chapa 10, lá no Centur. Obrigada. Pedir licença para tirar a máscara aqui. Além de ser incômoda, ela fica movimentando toda hora no rosto, então desconcentra um pouco a fala. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu queria aqui, inicialmente, externar o meu sentimento de satisfação, o meu sentimento de glória, primeiro por estar aqui em um local, em um escritório tão importante para a advocacia, não só aqui na cidade de Belém, mas no estado do Pará. O escritório Fonseca Brasil, um escritório que muito dignifica e muito representa a nossa advocacia. E a nossa advocacia, aqui no estado, ela deve se engrandecer. Vocês simbolizam muito esse engrandecimento. Agradecimento também por podermos estar aqui nessa tarde de hoje para falarmos de propostas, falarmos de ideias e falarmos de um fato que é muito importante para a nossa instituição e para a nossa profissão. É a inclusão. A inclusão, ela vem junto com um sentimento democrático que todos nós devemos ter. A nossa instituição é a instituição que mais simboliza a luta pela democracia, a luta pela observância de um ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. A caminhada para a eleição da ordem é uma caminhada que deve ser pautada por ideias. Não é uma caminhada que deve ser pautada por jogo baixo, por mentira, por fake news, por ofensas. Uma campanha de ordem, uma campanha de uma instituição como a nossa, ela deve manter um nível alto. O que está se discutindo aqui é justamente o que para nós é muito importante e muito sagrado. É o destino da nossa instituição. Nós que somos advogados e advogadas militantes, lutamos pela prestação jurisdicional em favor dos nossos clientes que outorgam poderes para nós e fazendo valer o mandamento constitucional disciplinado no artigo 133 da nossa lei maior. Nós somos essenciais. O Judiciário tem o Estado ao seu lado, o Ministério Público tem o Estado ao seu lado, demais órgãos têm o Estado ao seu lado. Nós, advogados e advogadas, nós, a advocacia, temos que ter uma instituição forte para podermos fazer valer os nossos direitos, para podermos fazer valer o respeito à nossa profissão. E um debate para uma eleição que se realizará, um pleito que se avizinha, temos aí 29 dias para o grande exercício e a grande festa da democracia, que é o exercício do direito ao voto. E nós devemos nos pautar por um debate limpo. E como bem falou o presidente da COJAD, conselheiro seccional, doutor Alvimar, quem se propõe a gerir, a estar à frente dos destinos de uma instituição de fundamental importância como a nossa, deve, acima de tudo, ter experiência. Um trabalho que vem sendo feito de uma maneira digna, responsável, pública, deve ter continuidade. Continuidade não é continuismo. A continuidade é você
fazer com que tudo que já foi feito até agora seja reconhecido e provando o que foi feito e mostrar a possibilidade de progredir em tudo que já foi feito até agora. E isso só se faz quando se tem plano, quando se tem gestão, quando se tem propostas para que a classe saiba o que podemos ainda avançar no sentido de fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais respeitada. E para isso é necessário ter experiência. E para isso é necessário praticar uma política fazendo com que todos se sintam à vontade de procurar a instituição, e ao procurar a instituição, ao manifestar o desejo de fazer parte da instituição, ter voz, ter espaço, e a partir daí encarar a missão institucional de conformidade, como falou a nossa candidata à vice-presidência, a doutora Luciana. Você tem que saber que um dia você poderá também estar aqui. A Jovem Advocacia sente isso. O doutor Alvimar é um exemplo, juntamente com a Comissão da Jovem Advocacia, que é muito representativa e que possui um espaço muito grande e muito amplo no nosso Conselho Seccional. Conselho Seccional esse que é o palco, que é o órgão soberano onde se tomam as grandes decisões que regem os destinos da instituição. E todos que adentram a instituição têm que ter o sentimento de que ali vão ter voz, vão ter espaço, vão poder participar desses destinos. Isso acontece na gestão do presidente Alberto Campos. E a nossa proposta é justamente essa. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém quer virar raiz ali na ordem. O que nós queremos é deixar um legado. Deixar um legado para que as gerações vindouras possam chegar lá. Não foi feita alguma coisa por essas pessoas, por esses advogados e advogadas que passaram por aqui, e nós podemos dar continuidade a esse trabalho. E isso não se faz com crítica, com achincalhe, com ofensa, com mentira, com fake news, com argumentações vazias que não demonstram nenhum tipo de propostas para a nossa classe. Nós temos propostas. A engrenagem chamada Sistema OAB é uma engrenagem complexa. E é uma engrenagem que deve funcionar de uma maneira concatenada em todo o Estado. Nós temos 26 subseções espalhadas por todos os cantos de um estado de dimensão continental, que é o estado do Pará. E nós temos a experiência de estarmos presentes em todos os cantos desse estado, zelando pelos interesses da advocacia e da sociedade como um todo e fazendo com que as nossas finalidades institucionais sejam observadas e obedecidas. E é por isso que nós temos uma OAB Pará, que tem infraestrutura. É logicamente que nada é perfeito, que a gente precisa avançar, que nós precisamos progredir muito mais nesse trabalho. Mas nós temos uma OAB, uma instituição, uma gestão que tem representatividade em todo o Estado e que leva os serviços da ordem em todo o Estado. Primeiro, em termos de infraestrutura. E como é que você consegue infraestrutura em todo o Estado do Pará? E o que é infraestrutura? Construir sedes. A construção de uma sede para a advocacia em todas as subseções é um fato que representa um simbolismo muito grande, é muito emblemático, pois ali vai ser um local onde se exerce a cidadania. Uma sede de subseção é um local onde a advocacia, onde o advogado local em trânsito pode realizar a sua audiência virtual, pode realizar a sua sustentação oral virtual, pode reunir com a sociedade. Um auditório em uma sede de subseção é um local onde se realiza, onde se pratica a qualificação da advocacia através dos serviços levados pela Escola Superior de Advocacia. E nós avançamos muito nesses 6 anos de presidência do doutor Alberto Campos. A ESA se faz presente em todo o estado do Pará. E a ESA continuará a levar os serviços de qualificação para as 26 subseções do estado através de um planejamento que abrange todo o estado, levando pós-graduação, levando cursos de extensão,
fazendo com que a advocacia apresente uma demanda a respeito das áreas em que se mais necessita de qualificação em cada local, e dessa forma a gente vai levar e continuar a levar os serviços, dotando cada sala, cada sede de infraestrutura para atender a modernidade da advocacia também. E a pandemia nos fez com que nós tivéssemos que nos adequar cada vez mais a essa modernidade. A advocacia ela é virtual hoje em dia. Todos vocês sabem muito bem disso. E essa estrutura tem que ser levada. É um objetivo, é uma missão nossa, logicamente, que em conjunto e com um bom relacionamento entre as instituições, nós devemos fazer com que essa demanda seja levada para a advocacia em todo o Estado e, logicamente, que aqui na capital também. E o nosso plano de gestão abrange toda a questão concernente à prática da advocacia, a advocacia virtual, aos eventos híbridos em termos de qualificação que nós levamos para todas as subseções e a demanda em relação à qualificação. Nós fizemos uma pesquisa de avaliação da gestão em que a classe avaliou cada braço do sistema OAB. E ao avaliar a ESA, a percentual de aprovação em termos de qualificação e serviço em todo o estado do Pará ficou em torno de 75%. Mas, ao mesmo tempo, foi feita uma pergunta para a classe. O que é que a classe mais precisa em termos de sistema OAB? Qualificação. Então, ao mesmo tempo que você aprova, essa demanda também continua muito alta. Esse pedido que a classe faz para a instituição é que esse serviço continue e que avance cada vez mais. E o nosso plano de gestão, como bem falou a professora Luciana, ele vai ser apresentado agora no dia 4 de novembro, no auditório do Hotel Sagres. E é muito importante que todos nós estejamos presentes para que a gente analise tudo aquilo que vai continuar a ser feito em prol da advocacia em todas as áreas do direito, assim como a defesa das nossas prerrogativas. O livre exercício da profissão é muito importante, muito sagrado para todos nós. Estamos aí há quase 6 anos à frente da Comissão de Prerrogativas e também há quase 3 anos que estou também como membro da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal. Eu estou aqui falando esses cargos que exerço e que já exerci na ordem como uma maneira de mostrar que, de alguma forma, a gente exerceu o cargo e exerceu por si só não significa nada. Você constar numa certidão dizendo que você ocupou um cargo na ordem não significa absolutamente nada. Você tem que mostrar que você já fez serviço e que tem noção do que é a defesa de prerrogativas. E esse embate foi feito por nós de uma maneira muito limpa e muito digna durante todo esse espaço de tempo, através do trabalho da comissão, que é um trabalho operacional, que é um trabalho de atendimento, que é um trabalho preventivo e que é um trabalho repressivo também quando a violação já foi consumada e você tem que interceder em favor do colega e da colega. E ao interceder, na grande maioria das vezes, nos deparamos com situações que ensejam tomadas de providências, como desagravos presenciais, representação no Conselho Nacional de Justiça, notícia crime por abuso de autoridade, ações civis por danos morais, habeas corpus para trancamento de ação penal quando o advogado se vê injustamente envolvido em uma suposta prática delituosa e a gente vê que aquela situação tem tudo a ver com o exercício da profissão e o colega está ali envolvido de uma maneira injusta. E de todas essas formas, tanto comissão quanto Procuradoria de Prerrogativas, nós trabalhamos em conjunto e de uma maneira muito forte. E nós vamos avançar no sentido da criação do Tribunal Especial de Defesa de Prerrogativas, que vai funcionar independente do Conselho. O Conselho Seccional recebe todas as pautas da OAB, no que se refere a processos disciplinares, a processos administrativos como um todo, processos que têm natureza política, ou seja, tudo isso se discute no Conselho e prerrogativas vai lá para o meio e isso seja demora, porque a carga é muito grande.
Então, houve a necessidade da criação e implantação, e nós vamos criar e implantar o Tribunal de Defesa de Prerrogativas, que será um órgão especial e funcionará para e passo ao Conselho Seccional, justamente que vai ter a finalidade de julgar especificamente processos que têm como objeto violação de prerrogativas. Isso funcionará juntamente com a nova Procuradoria de Prerrogativas, que será profissionalizada. Os procuradores não serão mais integrantes do sistema, eles serão contratados e vão ser liderados por um procurador-geral, que será um membro do Conselho e que vai coordenar o trabalho profissional da Procuradoria de Prerrogativas. E é justamente a Procuradoria que, ao se deparar com as decisões do Conselho Seccional, ela materializa todas aquelas decisões e acompanha todos os processos que possam desaguar dali. E dessa forma, iremos trabalhar também com as comissões temáticas. É muito importante o trabalho de cada comissão temática dentro do sistema Ordem dos Advogados do Brasil. Temos um exemplo aqui, que é a Comissão da Jovem Advocacia, que recepciona a jovem advocacia e que merece e que tem que ter o cuidado da instituição. Hoje em dia, a jovem advocacia, ela adentra na instituição e é recebida pelo alvimar e por toda a comissão, é treinada, recebe noções de gestão de escritório, recebe noções de marketing, pratica-se audiência simulada. A jovem advocacia é levada para acompanhar um advogado ou uma advogada já experiente através de contatos com os escritórios de advocacia para que vivenciem o dia a dia forense. A jovem advocacia ela pode usufruir dos espaços coworking que a OAB tem, justamente para aquele jovem, para aquela jovem advogada que não tem ainda um escritório montado. É assim que se leva o serviço de OAB para todo o estado do Pará. É zelando pela saúde dos advogados através dos serviços da Caixa de Assistência. Nós temos uma Caixa de Assistência e todos nós temos o direito e podemos usufruir desses serviços médicos em inúmeras especialidades que a Caixa possui e através também da utilização das delegacias da Caixa no interior do estado do Pará, nas subseções. A Caixa de Assistência é responsável também pelo bem-estar do advogado através da implementação de prática de esportes. Nós temos um clube que todos nós somos donos e donas, que nós podemos usufruir. As comissões de trabalho da ordem, cada uma dentro da sua temática, exercem uma função muito importante na sociedade, porque são essas comissões que dialogam diretamente com vários setores da nossa sociedade. A partir daí, encaminhamentos são feitos. Um exemplo disso é a Comissão de Direitos Humanos. Um exemplo disso é a Comissão de Meio Ambiente. Um exemplo disso é a Comissão da Mulher Advogada. Está aqui a nossa presidente, a doutora Natasha, conselheira seccional, o presidente Alberto Campos. Satisfação aqui com a sua presença. A Comissão da Mulher Advogada exerce um papel fundamental no sentido da observância da igualdade de gênero e do papel da mulher advogada dentro da nossa instituição, que deve ser cada vez maior. A gente olha esse cenário aqui no dia de hoje, a maioria, doutor Gustavo, nosso futuro conselheiro, composta por advogadas, militantes, que representam de uma maneira muito forte a advocacia presente e futura no estado do Pará. E a atuação de vocês deve ser cada vez maior e mais forte dentro da nossa instituição. Nós já temos a paridade de gênero no Conselho, e essa paridade nós procuramos aplicar em todos os braços do sistema OAB. E essa política vai continuar, e essa política vai avançar, e essa política vai fortalecer através de um plano de gestão planejado e cuidado de uma maneira muito meticulosa e que vai ser colocado em prática nessa gestão que se avizinha. Mas, como bem falou a professora Luciana, é um plano de gestão longo, é um plano de gestão detalhado, é um plano de gestão que cuida de cada detalhe e de cada engrenagem do sistema Ordem dos Advogados do Brasil. E é um plano inclusivo,
porque abrange todos os setores e todas as áreas da advocacia paraense. E é uma gestão que pretende dialogar cada vez mais com a sociedade e com as instituições. Pretende dialogar cada vez mais e achar soluções para problemas que nós temos graves com o Poder Judiciário. Todos nós sabemos do problema gerado pelas UPJ. Esse problema não começou conosco. Esse problema foi causado pelo Poder Judiciário, que implantou a UPJ de uma maneira draconiana, sem ouvir a classe, mas não é porque a advocacia ou a instituição não tem prestígio, e essa é uma mensagem falsa que procuram transparecer para nós, porque foi feito através de atitudes arbitrárias mesmo em um momento em que todos nós estávamos vivendo uma pandemia, e implantaram esse projeto sem o mínimo de planejamento, sem o fator humano necessário, que é a questão dos funcionários para atender a demanda, sem o outro fator preponderante hoje em dia para a advocacia, que é a questão da digitalização e a questão virtual, sem espaço adequado, e quando nós nos deparamos, aquilo já estava implantado. E o diálogo foi feito, e as propostas foram feitas, e os pleitos foram feitos, estão sendo negociados e estão sendo postos por nós durante o decorrer de todo esse espaço de tempo que nós estamos vivenciando esse problema, e esse problema está começando a ser resolvido e vai ser resolvido por nós no decorrer dessa gestão que virá. Mas não é botando o carro-som na frente do fórum, não. Não é fazendo discurso panfletário na frente do fórum, não. Não é chegando com propostas messiânicas de pessoas que ficam como espectadoras e analisando de uma maneira totalmente desinteressada e suspeita a respeito de todo esse cenário que está acontecendo. Se você propõe soluções, saiba tudo que está sendo feito, o que está sendo negociado e o que está sendo aos poucos conseguido e como se deve avançar ao enfrentarmos um problema dessa natureza. Criticar por criticar é muito fácil. Você chegar na véspera de um pleito eleitoral e se apresentar como oposição e chegar com soluções mágicas e milagrosas para supostamente resolver problemas que estão acontecendo há um tempo, é muito fácil. Você não apresentar gestão nem soluções e nem debater como oposição digna uma gestão de ordem no decorrer de todo esse espaço de tempo que dura uma gestão de ordem, que são 3 anos, e chegar na véspera do pleito e se apresentar como aquele grupo que, de uma maneira mágica, vai resolver tudo. A gente tem que ter cuidado ao analisar se esse grupo que se apresenta como oposição tem proposta ou não. E ninguém vai ver nós, da chapa OAB sempre à frente, chapa 10, nesse espaço de tempo que temos de campanha, vocês não vão nos ver trocando farpas, trocando picuinhas, porque o que a gente está vendo aí é picuinha, criticando ou ofendendo ninguém. Se críticas vierem de nós, vão ser críticas que possam ter um debate proveitoso, um debate digno, porque a nossa eleição é digna. E dia 18 de novembro, nós devemos todos nos fazermos presentes lá no Centur, mostrarmos força, mostrarmos que somos um grupo unido, mostrarmos que somos um grupo que deseja realmente o progresso, o bem e o fortalecimento dessa nossa instituição. É por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, para pedir voto. E nós só começamos a pedir voto de uma maneira correta, de acordo com o que determina a legislação, após a inscrição da nossa chapa. Nós escrevemos a nossa chapa no primeiro dia de abertura do prazo, porque já tínhamos um grupo forte, compromissado, representativo, que adotou a paridade de gênero, que adotou as cotas raciais, que tem a jovem advocacia representada, que tem todo o Estado do Pará representado. Ou seja, uma chapa democrática, inclusive uma chapa que tem propostas, que tem plano de gestão.
e que pretende fazer com que todos nós juntos, com toda a advocacia paraense junta e unida, a gente possa lutar pelo cumprimento das nossas finalidades e fazermos uma instituição cada vez mais representativa e forte. Dia 18, o voto é 10 e a OAB sempre à frente. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, uma confissão, doutora Luciana. Eu ainda me sentia jovem advogado, apesar dos 15 anos de formado, e depois dessa colocação estou até um pouco preocupado aqui. Bom, coube a mim aqui o agradecimento à presença da chapa, mas eu queria ir além, eu queria fazer um agradecimento e um reconhecimento um pouco maior. O Fonseca Brasil ele tem praticamente 14 anos de existência, e nós, historicamente, nunca apoiamos ostensivamente, nunca participamos de nenhuma chapa na OAB. Não por qualquer tipo de problema com colegas, aliás, temos colegas em todas as chapas, a advocacia para nós é um congraçamento diário, né? Mas confesso que, por não termos vindo, talvez, de famílias tradicionais da advocacia, nunca havíamos encontrado na OAB as portas abertas ou alguma resistência que sempre nos parecia muito, muito presente. Ocorre que nos últimos 6 anos, e eu estou aqui para testemunhar isso, nós temos, eu não vou nem dizer as portas abertas, porque para nós, ao que nos parece, nunca se fecharam. Conseguimos achar dentro da ordem muitos amigos, doutor Alberto, doutor Eduardo, doutora Luciana, doutora Cristina, sem falar nos outros colegas que sempre que nós precisamos da ordem, a ordem estava lá para nos ajudar. Então, para nós, o apoio, a adesão e fazer parte da chapa não é um acordo político ou qualquer tipo de interesse. A nós parece como um dever de tentar fazer parte disso para ajudar toda a advocacia paraense. Então, para nós é um orgulho, uma felicidade imensa estar recebendo a todos aqui hoje e ratificar o compromisso do Fonseca Brasil com a Chapa 10, e podem ter certeza que estaremos todos juntos e sempre à frente à OAB. Encerrar, né? Alguém quiser tomar... Está aberto o microfone aqui, pode? Vamos lá, presidente, para encerrar aqui. Só? Todas aqui convidadas, tá? Para nós falarmos das nossas propostas. Só gente alta aqui, né? Tu não conta, Índio. Gente, boa tarde. Mais uma vez aqui no Fonseca Brasil. A outra visita foi protocolar, digamos assim, para convidar o nosso colega a integrar este caminho que vai nos levar à vitória no dia 18 de novembro. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Rede social é fogo, né? Ela não perdoa ninguém. Mas eu tenho percebido que realmente o lado de lá já está apelando um pouco, muito antes do que a gente esperava que a gente fosse apelar. Pensei que a gente fosse começar isso apenas quando tivesse o resultado da pesquisa que a gente está mandando fazer, porque nós temos a nossa. E a nossa é 4-1, por enquanto. Acho até que vai aumentar. E isso se define com uma clareza assim, tranquila para nós. Eles têm ido protocolar chapas de oposição em algumas subseções. Até agora contei 6. Nós temos 28. São 26 subseções. E em 2 delas, tanto situação quanto oposição apoiam a chapa Eduardo e Luciana. Isso nada mais é do que o reconhecimento de um trabalho de 6 anos de interiorização da nossa instituição. Fonseca Brasil sabe bem como é isso, porque tem escritórios
em outros municípios e outras comarcas. Infraestrutura, investimento em internet de qualidade, para que os nossos colegas advogados do interior também se sintam representados, tanto quanto os da capital. Ainda ontem, tem um colega lá de Tucuruí que me mandou uma foto. Presidente, estou aqui na subseção, que foi praticamente reconstruída. E eu saí do aluguel do meu escritório, que eu pagava com muita dificuldade, e hoje eu estou podendo vir aqui na sede da subseção exercer minha profissão, porque o senhor deu. Eu digo, o senhor não. Não me chama de senhor, que eu me sinto mais velho. Mas a OAB deu condições para que ele fizesse isso. Fechou, uma despesa a menos, nesse momento difícil, pelo qual todos nós passamos, e ele continua exercendo a sua profissão, porque lá na sede da subseção ele tem internet de qualidade, muitos computadores, tem um gabinete onde ele pode atender seus clientes, basta agendar. E isso é investimento, principalmente na jovem advocacia. O discurso da oposição vem aí batendo de que nós não olhamos para a jovem advocacia. É só olhar para o Alvimar. E para a turma que acompanha o Alvimar, empolgados, animados, conscientes de que o momento do dia 18 de novembro, principalmente para a jovem advocacia, ele é um divisor de águas. Porque o discurso entre oposição e situação, ele está bem distinto, desde o momento inicial da chamada pré-campanha deles, que para mim é uma campanha extemporânea, e a nossa. Eles querem voltar ao passado. Eles querem aquela OAB fechada, que o nosso colega bem falou aqui. E nós queremos dar continuidade a esse projeto, inclusivo, de respeito às instituições e de respeito, principalmente, aos jovens que começam com grande dificuldade. A palavra, hoje, para a jovem advocacia, muito mais do que aquela do meu início de carreira, é perseverança. Porque se lá atrás eu já recebia como orientação do meu pai, de que para você vingar na advocacia precisava de pelo menos ter 5 anos de luta dioturna para você fazer o seu nome, hoje, principalmente por conta da pandemia, acho que dobrou. Então, mais do que nunca, a jovem advocacia precisa de uma instituição que olhe por ela, que não vire as costas no momento difícil, mas ela também precisa fazer a sua parte e perseverar. Não desistir na primeira pedra do caminho. E para isso, nós temos a COJAD, para dar esse apoio, esse sustento. E é essa a grande motivação que nós temos hoje ao levar à frente o projeto do Eduardo e da Luciana. É fazer com que a Comissão da Jovem Advocacia, claro que as demais, mas a Comissão da Jovem Advocacia, que é a grande responsável por fazer com que se separe aqueles que realmente querem seguir o nosso caminho. Lá na frente, nós vamos ver que aquelas pessoas que nós ajudamos a dar os primeiros passos estão lá em cima, estão lá na frente, estão junto conosco no mesmo patamar. É isso que vai fazer com que o Alvimar, que hoje é presidente da comissão, mas estará em outra missão na gestão que vem, vai sentir orgulho. Não é agora. Agora ele já sente, claro. Mas é mais lá na frente. Quando os frutos desse trabalho dele e da equipe dele se mostrarem. Aqueles nossos colegas se continuaram no exercício da advocacia e puderam, com perseverança, encontrar o seu lugar ao sol. E é essa a grande motivação do grupo que está aqui. Fazer com que a jovem advocacia
continue acreditando que é possível viver única e exclusivamente da advocacia. Vamos lá, colegas. É muito diferente a nossa proposta da oposição. Nós precisamos continuar à frente, a ordem à frente, na defesa da Constituição, na defesa da cidadania, na defesa da jovem advocacia e da livre advocacia, sem violação de prerrogativas. Dia 18, vamos dar nossa resposta, uma grande vitória para coroar esse trabalho da COJAD, do Eduardo e da Luciana para mais 3 anos. Obrigado. Tu vai declarar encerrado aqui? Então, declarado encerrado. O lanche está servido, acho que eu só vim para isso. Vamos para uma foto aqui, gente.